Olá, amigos. É com alegria e satisfação que eu gostaria de cumprimentar a todos que acompanham esse evento de forma online. Dizer que, para mim, é uma alegria muito grande estar podendo participar desse primeiro congresso ferroviário organizado pelo nosso amigo Lucas Evaristo, do Brasil Ferroviário. E o tema que nós iremos tratar hoje aqui é sobre a otimização do planejamento e manutenção de ferrovias. Nós iremos falar dos desafios e das soluções. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Cláudio Parreira, eu já estou na área de ferrovias, trabalhando, atuando desde 1996, nas áreas de manutenção e planejamento de via permanente. E, atualmente, eu sou um dos instrutores do programa de capacitação de líderes de via permanente da Universidade Pública. Para iniciar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, eu gostaria só de trazer para todos nós um breve histórico das ferrovias no Brasil, que, na verdade, através desse histórico, a gente consegue entender um pouco a situação em que nós estamos hoje. Em razão disso aí, a gente consegue entender também um pouco das diferenças que muitas vezes nós vemos em determinados trechos a nível de manutenção. Mas só para contextualizar um pouco, né, já partindo do ano de 1942, que foi quando foi fundada a CVRD, a nossa Companhia Vale do Rio Doce, que é a nossa atual Vale, que é a concessionária da Estrada de Ferro Vitória-Minas e da Estrada de Ferro Carajás. Então, em 1942, é fundada a CVRD. Em 1957, foi criada a Rede Ferroviária Federal, com o objetivo de reunir, sob uma única administração, 18 das 22 estradas de ferro existentes à época, o que representava 2/3 da malha ferroviária brasileira, em torno de 27 mil quilômetros. Então, essa foi a primeira tentativa, né, a nível governamental de se realizar ou de se efetuar, de fato, a organização da malha ferroviária do Brasil. Então, se deu em 1957 com a criação da rede ferroviária. Outro ponto importante também, já em 1971, foi a criação da FEPASA, Ferrovias Paulistas, que reuniu 5 estradas de ferro sob a administração do governo paulista. É interessante destacar exatamente esses 3 movimentos aqui, porque daqui a gente consegue entender bem como foram formadas as escolas ferroviárias no Brasil. Então, a gente consegue entender, muitas vezes, o fator de influência com relação ao fato de algumas definições, né, a nível de manutenção terem partido, né, do pessoal, né, envolvido aí nos projetos da Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale. Da mesma maneira também alguns projetos da Rede Ferroviária Federal e, de alguma maneira, também os projetos e desenvolvimentos da FEPASA. E já nas décadas de 1970 e 1980, já começam a marcar o declínio dos investimentos federais na manutenção das ferrovias brasileiras. Então, essa é justamente a época em que as ferrovias, de um modo geral, elas deixaram de receber o devido investimento para que fosse feito e custeado, né, todos os gastos com a manutenção da forma devida, e iniciou-se dessa maneira um processo de sucateamento de boa parte da malha ferroviária brasileira. Quando chegamos em 1996, que foi o ano das privatizações das ferrovias brasileiras, e aí nós iniciamos a retomada dos investimentos pelos novos acionistas. Então, a gente sabe que iniciou-se aqui o movimento de privatização
pelo governo federal da época, em que várias concessões foram outorgadas, né, a várias concessionárias que, a partir daí, iniciaram todo o processo, né, de recuperação, enfim, da malha, para que essas linhas que até então encontravam-se em processo de sucateamento fossem restauradas e tivessem plena condição, como nós já vemos em muitos casos hoje, plena condição de circulação para escoamento da produção. Nós damos um salto depois aqui para 2019, com a retomada do Plano Nacional de Privatizações e negociações e o início das negociações para renovação antecipada das principais concessões. Desta vez, tendo como contrapartida o atendimento ao plano de investimentos definidos pelo governo federal. Então, é importante ressaltar aqui que muitas das concessionárias, né, as principais delas, já iniciaram já um processo antecipado de renovação das privatizações, né, e o governo ele está acolhendo todos os pedidos, está fazendo análise, e algumas concessionárias elas já tiveram parecer favorável, outras ainda estão no caminho dessa análise, e nós acreditamos que dentro de mais algum tempo nós tenhamos aí, se não todas, mas boa parte das concessões renovadas pelo governo, e o que chama mais atenção é que dessa vez existem vários pontos como contrapartida, mas que dizem respeito ao desenvolvimento da própria malha ferroviária no Brasil, que o governo federal utiliza, né, como moeda de troca justamente para que haja e continue havendo essa expansão da malha ferroviária no Brasil. E chegamos em 2023, né, que são os dias atuais, onde nós podemos perceber uma maior movimentação do mercado ferroviário brasileiro com boas perspectivas de crescimento futuro, muito em função da retomada do investimento, né, em vários trechos de ferrovias no Brasil que até então encontravam-se sucateados e obsoletos, construção de novas ferrovias, justamente visando o escoamento de produção. E com isso aí nós entendemos que deveremos ter um futuro bastante promissor com relação à retomada desses investimentos em ferrovia. Para a gente conversar um pouquinho, meus amigos, sobre manutenção, falar um pouquinho dos conceitos gerais de manutenção, que é o tópico aqui da nossa conversa. Na verdade, a manutenção ela é de extrema importância para qualquer negócio, pois seu principal objetivo é manter a disponibilidade dos ativos, gerenciar os recursos e eliminar os defeitos dos equipamentos, para manter o mesmo padrão de qualidade na entrega dos produtos e serviços. Então, se nós temos um enorme desafio com relação à manutenção de ferrovias, é exatamente essa questão da disponibilidade constante dos ativos. Isso é algo que nós que vivenciamos no dia a dia, a gente percebe que é algo que precisa realmente assim, haver muito investimento para que nós tenhamos retorno com relação a essa disponibilidade tão almejada. Dois principais conceitos modernos da manutenção que dizem que não basta reparar ou instalar o equipamento o mais rápido possível. Acima de tudo, a função do equipamento ela deve ser mantida para reduzir a possibilidade de parar acidentalmente a produção. Então, na verdade, nós já estamos mudando para uma fase em que nós precisamos trabalhar muito com previsibilidade. E com isso aí, de alguma maneira, trabalhar para reduzir a possibilidade de interrupção do tráfego ferroviário, principalmente, e com relação à circulação de trens, né, que nós sabemos que existe toda uma cadeia que envolve, né, o universo das ferrovias, ou seja, a ferrovia ele é um meio de ligação, na verdade,
entre áreas produtoras e o escoamento, muitas vezes, né, feito para outros países através de navios, e nós sabemos que existe toda uma cadeia montada e que se uma peça dessa engrenagem não funciona bem, começamos a ter bastante prejuízo financeiro com isso. Então, dessa maneira, né, nós entendemos que o nosso dispositivo ou o nosso sistema, enfim, o nosso ativo, ele não pode mais parar inesperadamente, ou seja, de forma inesperada, sem nenhuma previsão. E principalmente na ferrovia, o trem não pode parar, por todos esses motivos que nós elencamos aqui. Escoamento da produção e custo cada vez mais alto, né, dos meios de transporte, enfim, que encarecem, né, com relação à falta de opção para esse escoamento. Então, a ferrovia, na verdade, ela surge aí como um grande modal de transporte que favorece o escoamento de cargas. Os tipos mais comuns de manutenção em ferrovias que nós temos contato, na verdade, são bem conhecidos, né, de todo o público que trabalha com a parte de manutenção, não só em ferrovias, mas na indústria, enfim, no mercado de uma maneira geral. Mas nós trabalhamos de forma corretiva, né, que é reconhecidamente a mais custosa para as ferrovias, devido ao impacto gerado na produção através da ocorrência de falhas e interrupção do fluxo ferroviário. Ou seja, é um modelo que, na verdade, ele, no final das contas, ele acaba representando um custo muito alto, justamente por, mais uma vez, pela falta de previsibilidade. Então, a disponibilidade do meu ativo, ela passa a sofrer uma grave interferência quando nós temos a necessidade de efetuar uma manutenção corretiva sem o devido planejamento, sem a devida programação. Então, esse é reconhecidamente o mais custoso para as ferrovias. Além da manutenção corretiva, nós temos a preventiva, que depende, na verdade, de um bom nível de investimento financeiro e gestão de mudanças na cultura organizacional das empresas, pois representa um grande paradigma o fato da necessidade de interdição programada sem uma falha aparente. Então, na verdade, a preventiva, que é algo que nós entendemos que nos dá a previsibilidade necessária para que nós possamos efetuar as intervenções, na verdade, também, né, implica num custo que realmente não é pouco para as empresas, e também tem a ver muito com mudança de cultura interna das empresas, até porque nós nascemos e fomos criados no meio ferroviário muito ainda com a cultura corretiva. E nós sabemos dos conflitos internos que existem muitas vezes entre operação e manutenção, principalmente manutenção de via, em que para que ocorra a manutenção da via permanente, ou seja, o local por onde os trens transitam, ocorra de forma plena, é necessário muitas vezes a interrupção do tráfego para que justamente, né, as equipes de manutenção realizem os trabalhos necessários, né, mesmo que de forma preventiva. Então, muitas vezes, no conceito prevencionista, alguns ativos eles precisam ser interditados justamente para que algo possa ser feito, ou a substituição de algum componente, mesmo que aquele componente ele ainda não esteja em falha. Então, isso aí realmente representa, né, muitas vezes, um paradigma. Eu posso circular um pouco mais até chegar na falha, mas aí eu já corro um determinado risco com relação à manutenção desse sistema. E aí a gente caminha um pouco mais também para o modelo de preditiva, que é, na verdade, aonde nós queremos chegar, é onde se quer chegar.
considerando o momento mais propício para realizar as intervenções necessárias e tendo como principal característica a previsão da vida útil. Então, eu já começo a ter a previsibilidade realmente como uma premissa, né? O maior desafio é a realização das inspeções com a utilização de instrumentos de detecção capazes de fornecer dados para projeção de ocorrência de falhas. Neste caso, um bom time de confiabilidade faz a diferença. Então, para que nós venhamos a atingir, né, essa evolução, na verdade, todas as áreas da companhia elas precisam trabalhar de forma muito ordenada e organizada, e eu preciso ter bons times, em especial na confiabilidade, justamente para poder realizar, né, uma análise de dados de forma mais apurada e fornecer melhores subsídios para as equipes que realizam tanto o planejamento como a execução da manutenção propriamente dita. Falando um pouquinho do plano de manutenção, pessoal, essencialmente, quando nós falamos de corretiva, a gente está falando da corretiva que ela pode ser emergencial, quando a necessidade de intervenção ela é imediata, devido à parada do ativo ou iminência de ocorrência de falha, ou seja, algo que ocorre, né, com bastante recorrência nas ferrovias. Exemplo, a fratura de trilho. É que se ela não for previamente detectada por algum sistema de ultrassom, enfim, ou por inspeção visual que seja, ou por inspeção de carro-controle, enfim, de alguma maneira, e aquele trilho ele vem a sofrer uma fratura, uma ruptura, automaticamente eu tenho ali uma necessidade de efetuar uma manutenção corretiva de forma emergencial, que é justamente para poder contornar aquele problema e dar condições de os trens continuarem circulando. Eu posso ter também, em algumas situações, a corretiva programável, que é quando existe a necessidade da intervenção, porém é possível gerenciar o risco de falha até o momento mais propício para realizar a parada. Existe uma situação em que muitas vezes eu ainda não preciso intervir exatamente naquele momento, mas eu também não posso postergar muito a minha intervenção. Então, de alguma maneira, eu consigo, através de negociações internas, postergar um pouco esse tempo para poder realizar essa intervenção. Nós temos a manutenção preventiva, que também, né, a primeira delas é baseada em tempo de utilização do ativo, quando as intervenções elas são programadas baseadas no tempo de utilização de um determinado ativo. A partir deste momento, aumentam os riscos de falha. Então, muitas vezes o controle através do tempo de uso, em que eu consigo definir alguns gatilhos justamente para que essa manutenção ela seja realizada. E também a manutenção preventiva baseada em uso ou condição do ativo, que é quando o ativo ele sinaliza a necessidade de reparo ou substituição. Nesse caso, é necessário realizar o monitoramento de ativo de forma constante através das inspeções programadas. Então, mais uma vez, para que eu tenha um nível mínimo de previsibilidade com relação à minha manutenção, eu preciso estar aparelhado, né, com times capazes realmente, tanto em número quanto em conhecimento de causa realmente daquilo que vai ser feito, para que essas inspeções elas ocorram de forma programada, porém é necessário também que eu cumpra um ciclo, né, de inspeções e que ele realmente seja rigorosamente obedecido, para que eu não tenha o risco de perder, muitas vezes, as indicações para a realização de troca de determinado ativo. Então, dessa maneira, a gente tem as mais usuais aí, que são para efeitos de plano de manutenção, que é como ocorre normalmente esse planejamento.
Quando a gente fala de planejamento, a gente fala, na verdade, de algumas etapas do planejamento, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa se preocupar é a definição dos parâmetros, que é quando são definidos os limites de manutenção. Então, eu preciso saber, primeiramente, aonde eu estou posicionado, o que que eu preciso, de fato, entregar, ou seja, qual é a classe de circulação da minha ferrovia, né? Nós sabemos que existem as divisões e conforme a classe em que a minha ferrovia ela está posicionada, eu preciso aí sim, né? Eu tenho parâmetros e limites de manutenção que eu preciso obedecer. Então, primeiramente, eu preciso definir esses parâmetros, que normalmente é uma definição vinda, né, da área de engenharia de via permanente, enfim, ou de engenharia de uma forma geral, né, que atendem às várias áreas da empresa. Outro ponto importante é a geração da minha necessidade, ou seja, eu preciso conhecer de fato qual é a minha necessidade de manutenção, que é quando são levantados e apontados todas as necessidades de intervenção. Essa etapa ela está fortemente apoiada nos times de prospecção e inspeção. Então, o que que acontece? Eu tenho que realmente ter equipes de campo, né, que vão a campo, falando especificamente do processo de manutenção da via permanente, em que essas equipes elas fazem o levantamento de toda a necessidade, tudo aquilo que é necessário intervenção, aquilo é de alguma maneira levantado e registrado. E depois disso, eu preciso disponibilizar as informações de forma parametrizada. O que que isso quer dizer? Essa etapa, ela normalmente era conduzida pelo time do PPCM, que é a área responsável pelo planejamento, a programação e o controle da manutenção, que realiza, né, como nós falamos aqui, através do cruzamento de dados dos parâmetros com a necessidade e gera o volume de manutenção por um determinado período. Ou seja, cruzando a minha necessidade com os meus parâmetros, eu filtro exatamente aquilo que eu preciso fazer e consigo fazer uma projeção, se é para um mês, se é para um trimestre, se é para um ano. O período determinado, na verdade, né, são as definições internas de cada empresa, de cada ferrovia, né? Nessa etapa, é imprescindível realizar também a viabilidade econômico-financeira e defesa orçamentária para a realização da manutenção proposta. Ou seja, uma vez que eu defini meus parâmetros, eu gerei minha necessidade, eu consigo agora enxergar qual é a minha necessidade de atuação, qual é o meu volume, agora eu preciso viabilizar isso, né, que normalmente é feito nas rodadas de negociação orçamentária, que a maioria das empresas realiza uma vez por ano, sempre para o ano seguinte. Então, dessa maneira, reunindo todos esses dados, a gente tem condição de definir, né? E se não for possível através de orçamento, o atendimento total, mas que haja, dessa forma, uma priorização para o que deverá ser feito. E aí as áreas em conjunto, tanto o PCM, como engenharia, como a própria área de execução, confiabilidade, se unem, se juntam e definem, de fato, quais são as prioridades de execução para o determinado período que se propõe a fazer. Além disso, nós temos, né, como eu já falei, a priorização e o sequenciamento das atividades, que nessa etapa eles são definidos onde e quando serão realizadas as intervenções baseadas na criticidade e no orçamento disponibilizado. Então, como eu falei anteriormente, né, baseado na minha necessidade, caso eu não consiga ter uma cobertura total a nível de atendimento, eu vou priorizar os pontos onde eu preciso atacar, de forma mais crítica, vamos dizer assim. Além disso, eu preciso realizar a análise, o planejamento e a programação das atividades,
que é baseado nos parâmetros anteriores. O time do PPCM ele realiza o planejamento macro. Esse planejamento macro, normalmente, ele é semestral ou anual e desdobra em períodos mais curtos, normalmente períodos em planejamento mensal ou trimestral. E, na sequência, é gerada a programação de serviços, que normalmente ocorre de forma semanal ou até diária, muitas vezes. A próxima etapa é a execução das atividades planejadas, e nessa etapa as atividades elas são executadas pelos times de manutenção, conforme as definições do planejamento. O percentual de desvio e alterações do plano de manutenção indicam o grau de maturidade dos processos de manutenção. Aqui vem um ponto muito importante, pessoal, que a gente precisa realmente estar atento. E aqui a gente está falando, né, de desafios e soluções, mas o grande desafio para boa parte, né, das equipes de planejamento e execução das ferrovias hoje, de uma forma geral, é a assertividade em termos de plano. Ou seja, qual é a minha aderência? Eu executo qual percentual do plano que eu me propus a realizar? Então, isso aí indica realmente o grau de maturidade da minha manutenção, que a gente vai conversar até um pouquinho mais adiante, mas eu já adianto aqui, né, que muitas vezes, né, nós temos o planejamento anual, quando ele é desdobrado para o trimestral, a gente já faz algumas alterações do trimestral para o mensal, mesma coisa, do mensal para o semanal. E aí, quando vai executar de fato, lá na ponta, a gente percebe que todo o roteiro de execução ele não está aderente ao planejamento feito anteriormente. Então, a gente consegue entender que quanto mais alterações, mais intervenções eu precisei fazer sem previsibilidade, ou seja, sem previsão. De alguma maneira, eu preciso trabalhar os meus processos, né, de inspeção, de detecção de defeitos, de falhas, para que realmente assim a minha execução reflita o meu plano realizado, meu plano idealizado, na verdade. Porque lembrando sempre que esse plano é fruto, né, daquela defesa orçamentária que nós fizemos anteriormente e que na hora de executar tem que haver, né, uma aderência entre eles para que não sejam coisas distintas. Então, por isso que é muito importante fortalecer realmente, né, as áreas de inspeção, né, dentro das empresas, enfim, das companhias, para que nós tenhamos cada vez mais os processos mais maduros a nível de manutenção. E um ponto que é importantíssimo também, pessoal, a gente precisa ter, né, periodicamente a revisão dos processos, ter e realizar. Então, por quê? Porque se faz necessário devido à necessidade de ajustes e, principalmente, obter dos clientes internos e externos o feedback sobre a efetividade dos atendimentos e da prestação dos serviços. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vivenciamos um processo que ele é bem dinâmico. Então, em muitas ações implementadas, muitas vezes elas não dão o resultado esperado. Então, nós precisamos, periodicamente, né, fazer uma reunião, na verdade, com todos os times envolvidos, para que sejam discutidos, né, e alguns pontos realmente a serem consolidados, né, ou alguns outros pontos que vão precisar realmente de algum ajuste. Então, é importante sempre estar sendo feita essa reunião para uma revisão periódica dos processos. Dessa maneira que a gente consegue aumentar o nosso grau de maturidade, tanto de planejamento como da manutenção propriamente dita. Aqui eu trago um gráfico que ele representa bem, né, como é a maturidade dos processos de manutenção. Numa parte do gráfico, nós conseguimos enxergar todo o ciclo de vida, né, do ativo,
onde ele nasce muitas vezes, né, com a condição que nós chamamos a condição de projeto, e com o passar do tempo, né, ele vai perdendo essa qualidade, vai sendo recuperado, mas, no geral, vai sendo percebido a degradação do ativo como um todo. Por mais que nós, né, nós sempre enxergamos aqui o gráfico de Serrote, né, que indica exatamente uma intervenção pontual, onde eu elevo novamente o nível de confiabilidade do meu ativo, mas depois de algum tempo ele volta a perder e aí novamente eu venho com uma nova intervenção. E, na verdade, eu consigo atuar dessa maneira no meu ativo enquanto eu estiver dentro de parâmetros seguros. Isso indica justamente que eu não posso deixar o meu ativo tocar o meu padrão mínimo de segurança, porque isso aí interfere muitas vezes, né, na segurança operacional, né, já que nós estamos falando aqui de ferrovias, de circulação, eu não posso permitir que isso ocorra dessa forma. Então, conforme a minha carga transportada, ou seja, o meu volume trafegado, ele vai aumentando, mais a minha qualidade do ativo vai sendo degradada, ou seja, o meu ativo vai sofrendo uma degradação. Até que eu chego a um ponto, justamente para que ele não atinja o padrão mínimo de segurança e entre na zona crítica, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de alguma maneira, propor, né, uma renovação geral ou uma revisão geral do meu ativo para que um novo patamar de projeto seja estabelecido e que, a partir de então, aí sim, inicie um novo processo, né, de degradação, e a velocidade dessa degradação vai estar diretamente ligado, mais uma vez, ao grau de maturidade dos meus processos de manutenção. Então, se eu tiver, né, muitas vezes, essa recorrência muito próxima, indica exatamente que eu preciso fazer alguma intervenção ou a revisão de algum processo meu que não está atendendo de forma a contento aí, né, com relação principalmente à parte de manutenção dos ativos, né, e fazer jus ao investimento que é feito anualmente aí para que a gente mantenha esse nível. E se eu tiver realmente uma curva de degradação em que eu consigo alongar um pouco mais, né, espaçar um pouco mais os períodos de intervenção pontual, aí indica que realmente eu estarei no caminho correto com relação a essa parte em termos de desenvolvimento de processo, ou seja, maturidade dos meus processos de manutenção. Nesse outro gráfico aqui, nós temos a gente traz uma comparação, né, com relação ao custo em relação ao meu tempo de intervenção, tá? O meu tempo de manutenção. Quanto mais eu alongo o meu tempo para realizar uma intervenção num determinado ativo, mais o meu custo aumenta. Então, aqui a gente tem uma observação que diz que a intervenção tardia aumenta consideravelmente os custos da minha manutenção. E isso é verdade. Tá? Se eu me planejar, me programar, fizer uma boa defesa orçamentária para agir antes da inclinação maior dessa curva, na verdade, eu vou estar, né, empregando um menor valor financeiro, né, para que essas atividades de manutenção elas sejam realizadas. Mas, por outro lado, se eu permito, né, um alongamento muito grande com relação que isso aqui está diretamente ligado à degradação do ativo. Então, se eu permito um alongamento muito grande desse tempo, automaticamente eu tenho que me preparar para ter um desembolso maior com relação ao custo da minha manutenção. Então, dessa maneira que a gente consegue entender bem como funciona, né, essa questão da relação, né, entre a minha necessidade e, de alguma maneira, também fazer um monitoramento financeiro
da minha necessidade de investimento também. Ou seja, eu posso dar um melhor resultado financeiro conforme eu defino os meus períodos de intervenção num determinado ativo. E aí, a gente falando um pouquinho agora das atividades de manutenção de via permanente, só trazendo aqui as principais atividades, na verdade, é uma gama muito maior, mas eu quero trazer aqui para a gente poder discutir atividades relacionadas à superestrutura e drenagem, que uma delas é a correção de defeitos de bitola e substituição de dormentes, que isso aí é recorrente em toda a ferrovia. Além disso, a gente tem também a necessidade de eliminação de juntas, substituição de trilhos e alívio de tensões térmicas. Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre cada ponto desse. A necessidade também de realizar a limpeza e o desguarnecimento do lastro ferroviário, que a gente também vai conversar sobre isso. Necessidade de realização de correção geométrica na via. Necessidade de limpeza e regularização da nossa plataforma. Necessidade de realizar também o recolhimento de sucata, assim como realizar a limpeza e recuperação dos dispositivos de drenagem. Então, aqui está demonstrado, alguns itens que são trabalhados e que exigem uma necessidade de ser realizado, e por trás de tudo isso, até chegar no momento de execução, existe toda uma necessidade disso ser planejado. E eu sempre gosto de frisar que o bom planejamento ele precisa prever vários aspectos, e um deles é parte do sequenciamento, para que justamente um trabalho não interfira na qualidade de outro, ou seja, um serviço interferir na qualidade de outro serviço. Então, nós precisamos entender exatamente como essas atividades precisam acontecer para que haja realmente um casamento, de recursos necessários para estarem disponíveis naqueles locais de intervenção no tempo definido pelo planejamento. Por isso que a parte do planejamento da manutenção é fundamental na definição dos tempos e recursos necessários para a realização dessas atividades, que não só essas, como eu falei, mas principalmente essas aqui, conseguem garantir a sobrevida do ativo. Então, com isso, aí a gente consegue realmente dar um retorno financeiro interessante para a ferrovia que se propõe a realizar todas essas atividades aqui em etapas, de forma sequencial. Aí, falando um pouquinho sobre cada ponto desse, então, quando a gente fala de correção de defeitos de bitola, nós estamos falando de um dos defeitos mais nocivos à via permanente, pois gera impactos tanto na detecção como na sua eliminação. É um defeito que, se não for tratado a tempo, ele pode levar a acidentes ferroviários com gravidade altíssima. Possui maior incidência em ferrovias cujo modelo de substituição de dormentes ocorre de forma pontual ou spot. Por que isso aqui é frisado? Na verdade, existe até uma referência quando nós falamos do histórico das ferrovias. Ali, na verdade, a gente está falando um pouco até das escolas ferroviárias no Brasil. E a gente percebe que as ferrovias oriundas da rede ferroviária e até das ferrovias paulistas, elas trabalham muito no conceito de manutenção spot. E quando a gente fala de troca de dormente, de substituição de dormente, nós temos um exemplo que já é empregado na Vale, há muitas décadas, que é justamente a troca, dos dormentes no ativo. Então, isso aí gera uma diferença com relação ao meu modelo de manutenção, e que automaticamente eu tenho efeitos colaterais de um e de outro.
Tá? Então, assim, aqui nós não estamos dizendo o que é melhor ou o que é pior, a gente só está dizendo que realmente existe uma diferença. Então, eu tenho uma maior incidência de defeitos de bitola, aonde eu faço a troca pontual dos meus dormentes. Porque quando eu tenho, na verdade, uma troca, como a gente costuma dizer, a eito em todo o ativo, em toda a curva, em toda a tangente que seja, nós temos, na verdade, nós não temos diferença na contenção dos esforços. O que não é verdade muitas vezes quando a gente troca de forma spot ou pontual, em que cada dormente tem uma idade de aplicação ali e cada um reage de uma maneira aos esforços laterais provocados pela passagem do material rodante. Então, sendo assim, dá para a gente entender bem, né, que em alguns locais a gente realmente vai ter uma incidência maior e para isso aí nós temos que traçar estratégias para que a gente não deixe, né, esses defeitos de abertura de bitola, principalmente, que é o que a gente está falando aqui, ocorram de maneira a gerar interdição ou, na pior situação, de gerar, inclusive, acidentes. A própria substituição de dormentes, que é também uma das atividades mais realizadas em ferrovia, pois trata da renovação de um dos principais itens da superestrutura ferroviária. A tendência hoje dos grandes projetos ferroviários brasileiros é a utilização do dormente de concreto monobloco, devido à capacidade de suporte a altas cargas por eixo, além da substituição gradativa dos dormentes de madeira devido à diminuição da oferta de madeira de boa qualidade, que é, na verdade, madeira de boa qualidade, a gente vai estar falando sempre com madeira de lei. Mas hoje, pessoal, substituição de dormentes, nós vemos de forma recorrente em todas as ferrovias, é necessário que se faça exatamente para que nós mantenhamos sempre a qualidade da, da grade da superestrutura, no caso. E essa tendência com relação ao dormente de concreto, a gente fala muito isso porque várias ferrovias estão investindo, né, no dormente de concreto, principalmente agora, novas ferrovias, inclusive, sendo construídas, né, já com a base em concreto, inclusive. E no caso, por quê? Justamente porque ele consegue, né, o dormente de concreto, ele tem uma resposta melhor ao contínuo aumento do peso por eixo de todos os trens. E a contrapartida é justamente essa, né? Como a madeira também, de alguma maneira, ela vai ficando cada vez mais escassa, é uma tendência natural de substituição. Só que nós não paramos somente, né, nesses dois modelos. Né? Nós temos ainda o dormente de aço, que é amplamente aplicado e utilizado também em várias ferrovias, da mesma maneira que tem também o desenvolvimento dos dormentes sintéticos, né, de polímeros ou plástico, que também tem um percentual de aplicação nas ferrovias. E dessa maneira, com esse mix aí, as ferrovias conseguem, né, traçar e definir a melhor estratégia para cada trecho. Né? Então, assim, o tipo de dormente utilizado vai depender muito da estratégia que cada ferrovia adota, né, frente às necessidades de cada trecho. Continuando aqui, a gente fala um pouquinho também da eliminação de juntas metálicas, né, e atualmente algumas ferrovias tratam as juntas metálicas como verdadeiros defeitos de descontinuidade do trilho contínuo soldado, prejudicando a geometria e, consequentemente, a estabilidade dos veículos ferroviários. Então, na verdade, hoje, dependendo do grau de manutenção de determinada ferrovia, as juntas metálicas, ou seja, posicionadas justamente na extremidade dos trilhos para fazer a junção de um trilho com o outro, elas não são bem-vindas, né? Realmente, muitas ferrovias já trabalham com eliminação total dessas juntas, enfim, né? Para que torne o trilho uniforme, continuamente soldado, que a pista de rolamento dos trilhos ela seja sempre favorável, justamente para evitar impactos maiores, que levam justamente a perda de nivelamento e desestabiliza, no caso, né, os veículos ferroviários.
Outra atividade também que é bastante realizada nas ferrovias é a substituição de trilhos, pois os trilhos eles precisam ser substituídos com a frequência definida, ou seja, com limite de desgaste definido, né, para cada ferrovia, cada trecho tem os seus limites já definidos, e trata-se de um dos ativos mais caros do orçamento ferroviário. Então, assim, trilho realmente é algo que é bastante consumido nas ferrovias, é extremamente necessário, né, devido à grande importância deles, desses trilhos, eles serem mantidos nas condições ideais de manutenção. Além disso, a gente pode citar também, né, uma outra atividade bastante importante, é o alívio de tensões térmicas, que trata-se de uma atividade extremamente importante para a manutenção da via permanente, pois atenua os esforços de dilatação ou contração conforme a variação da temperatura, reduzindo dessa forma as interrupções provocadas por flambagem ou fraturas de trilho. Lembrando que nós estamos sempre buscando, né, quando nós falamos de otimização, a gente está, na verdade, buscando cada vez mais formas de termos menos interrupções do ativo, né, e, consequentemente, maior disponibilidade. Então, tudo aquilo que nós identificamos como fatores que podem comprometer, né, essa boa relação, né, de disponibilidade do ativo, aumento de vida útil, então precisa realmente ter uma atuação forte. Então, o alívio de tensões, ele é, na parte de trilho, aí, uma das principais, vamos chamar, ferramentas aí para que nós possamos garantir, se não totalmente, mas pelo menos de maneira satisfatória, que nós teremos uma incidência menor de ocorrências que levem à paralisação dos trechos ferroviários. Outro ponto, pessoal, que muitas vezes também que nós não vemos, né, com tanta frequência, porque a gente enfatiza muito as substituições de dormente e de trilho, mas a gente não pode deixar de fora, né, de entender a necessidade também de substituição do próprio lastro ferroviário. Toda aquela brita que envolve os dormentes ali, ela com o tempo, ela também se degrada e existe uma necessidade de substituição. Essa degradação ela ocorre por vários fatores, né? A contaminação do próprio lastro, o próprio processo de socaria mecanizada vai fazendo com que os grãos fiquem cada vez menores e dessa maneira não atinjam a granulometria ideal de formação do lastro. Então, tal como os trilhos e os dormentes, o lastro ferroviário ele também tem a sua vida útil definida, que é como nós falamos. Quando o lastro ferroviário deixa de desempenhar as suas funções, e uma das suas principais funções é justamente a absorção e distribuição de forças provocadas pelo tráfego do material rodante e também a drenagem. Então, quando o lastro ele começa a perder justamente aquela capacidade que nós chamamos até de memória elástica, justamente para absorver e distribuir as cargas, ou seja, meu lastro ele não pode se tornar um lastro enrijecido, duro, né? Porque senão começa a ter prejuízos também com relação aos demais componentes. E um outro ponto importante também, o meu lastro ele precisa ser um lastro drenante, na verdade, na medida que recebe, né, a contribuição de água, que seja de chuva, né, realmente essa água ela não pode ficar retida no lastro. Então, essas duas funções são as funções primordiais do lastro. Quando eu começo a perder essas características, essas qualidades, na verdade, então já sinaliza que eu preciso efetuar alguma manutenção. E essa manutenção, na verdade, para o lastro também não é diferente. Eu preciso, né, providenciar ou planejar uma substituição.
E dessa maneira, né, eu preciso substituir através de desguarnecimento ou pelo menos limpar através de atividades manuais ou mecanizadas. Obviamente, né, as atividades mais recomendadas são as atividades mecanizadas. Porém, dado a complexidade e impacto das atividades de desguarnecimento na circulação de trens, devido à necessidade de interdição da via, as atividades mecanizadas de desguarnecimento de lastro, elas costumam ser mais rotineiras em trechos de ferrovia em que eu tenho linha dupla, quando é possível interditar uma das linhas e realizar a circulação na linha adjacente. Então, por outro lado, né, não por desconhecimento da necessidade, mas muitas vezes pela falta de condição de se fazer da forma ideal. Ferrovias de linha singela, muitas vezes, sofrem muito mais degradação do lastro, muito mais comatação, muito mais aparecimento de bolsões, né, ou outras anomalias do lastro, justamente pela falta de condição que eu tenho de fazer a devida manutenção, porque o ideal realmente é interditar todo aquele trecho e fazer de todo o desguarnecimento do lastro antigo e substituir por lastro novo. Só que isso implica em nós paralisarmos a circulação. Então, se num determinado trecho eu não tenho uma linha que possa suportar essa circulação durante o período de interdição, eu tenho que trabalhar de forma alternativa. E aí eu vou trabalhar ou muitas vezes com desguarnecimento mecanizado, porém apenas no ombro, trabalho com desguarnecimento a vácuo, né, que de alguma maneira eu consigo liberar, né, a linha para circulação logo após os serviços. Enfim, eu tenho que criar alternativas. É por isso que esses modelos de manutenção de desguarnecimento eles não são tão efetivos como seriam se estivéssemos realizando o modelo de desguarnecimento total, que realmente é o que possibilita, né, a troca, a substituição completa desse lastro degradado. Além disso, pessoal, nós temos ainda, né, a necessidade de realização de correção geométrica, porque trata-se de uma das mais importantes atividades de manutenção da ferrovia, pois confere à via a condição ideal de traçado, eliminando os defeitos de alinhamento e nivelamento. Então, na verdade, né, toda a ferrovia precisa ter, né, assim, uma capacidade de realização de correção geométrica, bons equipamentos, né, equipamentos que também tenham, né, a sua confiabilidade também, né, a sua disponibilidade para poder ser feito essa atividade, que ela é fundamental. E principalmente, né, tem o planejamento aqui, ele tem um papel importantíssimo. Por quê? Porque a linha, na verdade, as manutenções, elas precisam ser feitas, principalmente a nível de correção geométrica, de forma cíclica. Então, eu preciso realmente cumprir, né, que seja periodicamente revisitar aquele ativo ali, justamente para que eu faça uma nova intervenção, porque durante o tempo a gente sabe que as condições geométricas da via elas são perdidas por conta do impacto, né, que existe em relação ao contato da roda com o trilho, e aí eu vou perdendo nivelamento, enfim alinhamento também, eu preciso recuperar isso aí, trazer a linha de novo para aquela condição que não é de projeto, mas próximo dela. E a correção geométrica é fundamental nesse aspecto. Por isso que eu preciso também, nas ferrovias, elas investem realmente bastante, tanto na parte de equipamentos como pessoal, enfim, né, e o planejamento também, para que nós tenhamos uma condição ideal de correção geométrica. Além disso, pessoal, importantíssimo também é a limpeza e a recuperação dos dispositivos de drenagem. Ela é uma atividade essencial para manter a integridade da plataforma ferroviária. As ferrovias que não investem na manutenção dos dispositivos pagam um alto preço com obras de contenção e recuperação de trechos acometidos de quedas de barreira, além da paralisação do tráfego, que muitas vezes dura longos períodos.
Então, na verdade, aqui a gente está falando da importância que muitas vezes, em função até de outras prioridades, né, não é dada a devida importância para a limpeza e recuperação dos dispositivos de drenagem, mas se sabe hoje que, né, aquela canaleta rompida, aquela descida d'água rompida, enfim, que eu não trato hoje, pode ser provavelmente a minha cortina atirantada de mais de 2 milhões, 3 milhões, que eu vou ter que realizar dentro de um tempo, sem contar o período que talvez a ferrovia naquele trecho ela vai passar interditada. Então, assim, nós temos vários exemplos em todas as ferrovias, né? Nós passamos, infelizmente, por esses problemas e realmente não temos uma solução muito fácil, mas passa pela intervenção no momento da ocorrência, né? Enfim, não deixarmos para realizar intervenções tardias, principalmente no que diz respeito a dispositivos de drenagem. E da mesma maneira, né, nós temos a limpeza, a regularização de plataforma e o recolhimento de sucatas, né, que são atividades importantes para a manutenção da via permanente, porém, devido à falta de priorização e indisponibilidade de recursos, muitas vezes não são realizadas, contribuindo dessa forma com a degradação prematura da via permanente. Então, na verdade, é como eu falei, todos os componentes aqui, eles precisam, de alguma maneira, sofrer manutenção ou serem realizados, né? Esses serviços aqui são essenciais, né? Muitas vezes, né, no calor das priorizações, a gente não consegue enxergar, né, alguns pontos com necessidade de limpeza, né, ou acúmulo de rejeito, muitas vezes de limpeza de lastro, que são jogados para a lateral da plataforma e que depois de algum tempo aquilo ali acaba se tornando, né, um ponto, muitas vezes ali, em que de obstrução dos dispositivos de drenagem, da mesma maneira que tem, né, muito trilho, às vezes, as margens da ferrovia que precisam ser recolhidos, dormente. Lembrando que tudo isso aí representa também uma receita para a própria empresa. Então, uma das coisas que a gente fala, que o nosso serviço ele não vai estar completo enquanto eu não fizer a devida limpeza e recolhimento de todos os materiais do trecho que eu trabalho. Então, isso aí também passa um pouco até pela mudança de muitas vezes de cultura, né, em alguns pontos em que a gente precisa trabalhar isso aí na mentalidade de todos aqueles que não só executam, mas que também planejam, porque isso pode representar, né, um custo no futuro de algo que eu poderia estar minimizando ou atenuando, né, de uma maneira bem significativa, realizando tarefas que nós sabemos que não são fáceis, né, porque dependem de recursos, mas que de alguma maneira, né, como nós já falamos, né, a definição das estratégias, elas precisam ser defendidas e de alguma maneira isso precisa estar incluído no plano orçamentário. Não deixar de realizar essas atividades por menores que possam parecer, porque o impacto ele pode ser bem grande no futuro. Bom, pessoal, já caminhando aqui para o final, eu deixo só mais alguns pontos aqui de onde nós queremos chegar. Eu trago, na verdade, aqui algo que a gente, né, tem discutido bastante aí nos círculos, né, com os profissionais da área, mas a própria manutenção, ela caminha, né, e precisa caminhar, né, no que a gente entende hoje no conceito de manutenção centrada em confiabilidade. Eu acho que as ferrovias elas estão cada uma na sua velocidade, dando o passo nessa direção. Tá? E a manutenção centrada em confiabilidade ela consiste na seleção de estratégias de manutenção para cada ativo. Então, na verdade, quando nós falamos no início, os tipos de manutenção, não existe um tipo correto e um errado, não existe. Na verdade, aqui nós estamos caminhando para entender realmente como eu posso fazer a intervenção
em determinado trecho que vai me dar o melhor resultado. Então, na verdade, aqui a gente está fazendo um somatório mesmo, né, de esforços aqui para poder entender e enxergar isso de uma maneira mais clara. Porque aí, com certeza, eu também estarei fazendo uma otimização dos meus recursos, inclusive recursos financeiros, né? Porque a manutenção, de uma maneira geral, ela é muito cara. A manutenção em ferrovia é muito cara. Então, eu preciso traçar estratégias aí que realmente reduzam o meu custo, mas que não, mas que aumente, na verdade, a minha confiabilidade. Então, é nessa linha que a manutenção centrada em confiabilidade ela trabalha. E trabalha também, né, na integração e fortalecimento das áreas de execução, PCM, engenharia e confiabilidade, citando apenas 4 áreas aqui, mas, né, dentro da empresa nós temos muito mais. Mas essas são as áreas mais diretamente ligadas à execução ou à realização dessas atividades que nós falamos. Então, hoje, né, a gente precisa enxergar, né, uma estrutura sólida nas ferrovias que tratem cada um, né, da sua parte, mas que todas elas, de uma maneira geral, trabalhem de forma integrada. Pessoal, estamos caminhando também para a autonomia das máquinas. Isso é uma realidade que a gente está vivenciando, né, ao nosso redor, mas não só na ferrovia, mas também em ferrovia. Hoje a gente já vê aí, né, o levantamento sendo feito, né, com drones, né, justamente para alcançar, né, locais onde nós, humanamente, seria praticamente impossível, né? Hoje, com drone, a gente já consegue fazer, alcançar pontos aí. Na ferrovia não é diferente, né? A gente já tem trabalhos já nesse sentido, né, que demonstram que é possível nós aliarmos essa tecnologia e, principalmente, equipamentos autônomos de inspeção, para citar somente esse, mas a gente sabe que existe muito mais, que ultimamente tem havido um desenvolvimento muito forte nessa área da parte de inspeção, né, de geração de dados, enfim, justamente para que contribuam, né, para que nós tenhamos uma melhor visão da nossa necessidade de manutenção. Então, os equipamentos, eles cada vez mais eles estão sendo utilizados, né, e melhorados tecnologicamente para nos dar essa resposta. E algo que nós não podemos deixar de citar, pessoal, é a análise de dados, né, nós precisamos desenvolver a capacidade de receber, analisar e transformar os dados recebidos em informações valiosas para o direcionamento estratégico da manutenção. Então, mais uma vez, também não adianta, né, eu ter excelentes equipamentos que fazem uma captação, enfim, uma inspeção, que nos forneçam dados, se eu também não tiver capacidade de analisar esses dados e retornar de forma positiva, né, para um direcionamento da minha manutenção. Então, essa também é uma área que, com certeza, ela está se fortalecendo dentro de cada empresa, de cada ferrovia, e eu entendo isso aí também como um caminho sem volta. Então, olhando para frente, para os próximos anos, a gente entende, né, que deverá haver, né, e já está havendo, né, uma revolução tecnológica que com certeza chega em todas as áreas e com a ferrovia, mais uma vez, não será diferente. Então, nós já temos que não nos preparar, mas já temos que andarmos nos preparando a cada dia e, né, estarmos abertos aí às mudanças que estão acontecendo no contexto, né, mundial, muitas vezes, para que nós saibamos, né, o benefício ou não de cada tecnologia aplicada para aquele objetivo. Bom, meus amigos, aí com isso, né, para a nossa reflexão aí, né, já finalizando aqui o nosso bate-papo, que o homem ele não teria alcançado o possível se repetidas vezes não tivesse tentado o impossível. Dando os créditos aqui ao Max Weber, e aqui também uma ilustração, né, da uma ferrovia, como a gente imagina, né, que precisa ser, mas tudo isso para dizer que
por mais difíceis que possam parecer, né, todos esses desafios que estão colocados, nós realmente, assim, eu entendo que nós temos uma capacidade muito grande de buscar soluções e tudo isso passa pelo melhor entendimento, né, do nosso negócio, né? Cada um dentro da sua área, buscar a expertise necessária aí para desenvolver novos processos, novas tecnologias. Eu acredito que o mundo tá bem propenso a isso aí, e aí com isso a gente consegue ter uma evolução bastante significativa. Deixo aqui os meus agradecimentos ao nosso amigo Lucas Evaristo, aí, agradecimentos pelo convite, ao Brasil Ferroviário, dizer que realmente é uma iniciativa muito interessante aí. Eu acho que a gente tem muito a ganhar com eventos como esses e me coloco, né, à disposição aí de todos os colegas para futuros contatos, enfim. E dessa maneira a gente se despede aqui e em um outro momento a gente volta a se encontrar. Agradeço a todos aí pelo apoio e em algum momento a gente se vê novamente. Grande abraço a todos e até uma próxima.